Odiar o Flamengo é absolutamente compreensível. Quem não faz parte disso aqui, meu irmão, deve ser muito infeliz. Ser maioria é algo que fortalece, mas aqui dentro parece infinito. Torcida não ganha jogo, eles dizem. Só se for a sua, porque a minha ganha. Sim, Senhor. Onde estiver estarei, Flamengo e Fluminense duelam uma rivalidade centenária. O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo às 4 da tarde no Maracanã. E o Flamengo está escalado para a partida contra o Fluminense. Para essa partida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Danilo, ele que realizou exames de imagem que detectaram uma lesão grau 1 na coxa direita, portanto fica fora dessa partida. O Luiz Araújo deve continuar sendo titular no ataque do Flamengo. E chegou a hora da verdade. Quem será o campeão carioca de 2025? Vai dar 1-0 o Fluminense. O jogo é 1-0, vai para os pênaltis. 2-2. 3-2 Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chegou o grande dia hoje, nação. Hoje tem Mengão. O Flamengo enfrenta o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Vale a taça, né, do Campeonato Carioca. E vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre as últimas informações do Flamengo e os palpites para essa partida. Mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Hoje é pensamento positivo pro Mengão ser campeão. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Piauí, Alagoas. Coloca aí a sua cidade, o seu país, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E coloca também o seu palpite pra partida de hoje, hein? Quem será o grande campeão? Vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que hoje vamos trazer pra você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo. Tudo bem? Pois é, falamos direto do Ninho do Urubu, onde o técnico Felipe Luiz comandou pela manhã uma última atividade. Antes do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo às 4 da tarde no Maracanã. Para essa partida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Danilo, ele que realizou exames de imagem que detectaram uma lesão grau 1 na coxa direita, portanto fica fora dessa partida. O Danilo também estava convocado para representar a seleção brasileira na próxima data FIFA, foi cortado também desta lista. Alexandro do Flamengo foi convocado no lugar dele. Danilo, que não treina com bola há 2 semanas e desde que retornou ao Brasil, jogou 5 partidas pelo Flamengo, foi titular em 4. O último jogo dele foi na vitória do Flamengo sobre o Maricá por 5-0 na última rodada da Taça Guanabara, no dia 22 de fevereiro. Além do Danilo, outro jogador importante que segue no departamento médico é o atacante Bruno Henrique. Por conta de uma lesão na posterior da coxa direita, o Bruno Henrique também desfalcou a equipe na última quarta-feira, não estará à disposição da comissão técnica neste domingo, então é mais um desfalque importante aí para o técnico Felipe Luiz. O Luiz Araújo deve continuar sendo titular no ataque do Flamengo. E agora quem chega com as primeiras informações do Fluminense é o repórter Thiago Carvalho. E aí, Thiago? Oi, Gabi, aqui no Fluminense o Mano Menezes tem problema para montar a equipe que joga amanhã a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Na última partida, o Fuentes, lateral esquerdo, sentiu a posterior da coxa. A lesão foi confirmada e ele não tem condições de jogar o clássico desse domingo. Sendo assim, Mano Menezes tem que achar um substituto. Em ocasiões, só uma vez o placar do primeiro jogo foi revertido no segundo jogo. Aconteceu justamente em 2023, quando o Fluminense, depois de perder por 2-0 no primeiro confronto, venceu o segundo por 4-1, feito que o Mano Menezes vai querer repetir com a equipe tricolor. Rio de Janeiro, a taça será levantada neste domingo. Flamengo e Fluminense duelam
uma rivalidade centenária. É o que você vê agora na reportagem de Rodrigo Jufo. Um clássico carioca da Gema. Clubes ligados pelo mesmo cordão umbilical. Rivalidade que há 100 anos ganhava um nome, mesmo que sem querer. Foi em 1925, depois de um título do Flamengo, que o diário carioca O Jornal publicou uma seleção com os melhores do estadual daquele ano. Com uma equipe formada apenas por Flamengo e Fluminense, surgia pela primeira vez a expressão Fla-Flu. Anos depois, o jornalista Mário Filho usava a mesma expressão para associar ao clássico e assim transcender as 4 linhas. Na música, nosso amor era um Maracanã em dia de Fla-Flu. Na poesia, Trato no gramado, sempre amado, mas cotado no Fla-Flu é o Ai Jesus. E até nos jogos, Flamengo e Fluminense, quando entram em campo, jogam a tradição do futebol brasileiro. O Fla-Flu foi um dos termos pioneiros e o mais famoso que deu origem a esses clássicos todos que tem por aí. Por isso que o Fla-Flu é um jogo romântico, é um jogo querido, que as duas torcidas vão se respeitando muito. Dificilmente você vê confusão nesses dois, dificilmente eles se respeitam muito. Joel Santana é um dos grandes personagens da história do clássico. Era o treinador do Fluminense no famoso gol de barriga de Renato Gaúcho em 95. Um momento eternizado no Fla-Flu. Nós jogamos com o Flamengo, que tinha Sávio, tinha Romário, e jogadores consagrados, um ano já de centenário do Flamengo, essas coisas todas. E nós fizemos 2-0, o Flamengo foi lá e empatou. Aí parecia que a coisa estava perdida, o Flamengo jogava pelo empate. E no final do jogo nós fizemos aquela jogada fantástica. E nós começamos pelo lado direito com o Ronald, acabou no pé do Ailton, o Ailton bateu no gol e até hoje está na súmula que foi o Ailton, mas o Ronaldo diz que é dele. Se você me pergunta quem foi realmente fez o gol, eu falei, não sei, o negócio é festejar. Cria do Flamengo, o tetracampeão mundial Zinho disputou clássicos como o Grenal e o Derby Paulista, mas é o Fla-Flu que tem um gostinho especial. Eu joguei o Fla-Flu de despedida do Zico, né? Oficial, jogo oficial, que foi em Juiz de Fora, não foi nem no Maracanã. E nós temos uma goleada de 5, né? E nesse jogo, Zico e Júnior jogando juntos, tinha Renato Gaúcho, eu, muitos atletas, então assim, é marcante, né? Porque é a despedida oficial do meu ídolo também, do Zico, e eu dentro de campo com ele jogando. Mas esse de 91 tinha o Júnior Maestro, que era o nosso líder, mas eu fui muito protagonista no jogo também, né? Fazendo um dos gols mais bonitos da minha carreira. 2025 vai marcar mais um título na história do confronto. A rivalidade com o charme do futebol carioca. Com muitos craques e tradição em campo. Como diria Nelson Rodrigues, o clássico que começou 40 minutos antes do nada. É o clássico mais charmoso, vamos dizer assim, o colorido do Maracanã, né? O tricolor contra o rubro-negro. Então a festa na arquibancada é de tempo de Maracanã de 100 mil ou mais pessoas, de decisão de campeonato. Então, assim, o Fla-Flu é marcante na minha vida, na minha carreira e representa muito. É o jogo mais charmoso, são dois clubes fantásticos, com duas torcidas fantásticas. Que vence o melhor, cara. O Fla-Flu é um Ai Jesus. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Fla-Flu é o Ai Jesus. Realmente é um clássico com muito charme, muita história, né? No futebol brasileiro, o Fla-Flu. Lembrando que o Flamengo deve repetir a escalação do jogo de ida, quando fez 2-1 para cima do Fluminense. E o tricolor das Laranjeiras não terá o Fuentes, que está lesionado. O René deve ser o substituto. Num jogo como a gente via aí, muito legal, a gente ouviu o Joel Santana e também o Zinho, Tetra, falando da história, da rivalidade. Desta vez, amanhã, o Flamengo com uma vantagem considerável, né, Elton? É uma vantagem considerável.
foi um time que conseguiu manter o equilíbrio durante todo o campeonato. O Fluminense foi crescendo na temporada. E eu diria, Abel, que há 3 jogos atrás, provavelmente, essa distância seria maior. Só é menor porque o Fluminense melhorou muito, né? Eu acho que encontrou uma forma de jogar, manteve ali uma consistência defensiva, teve a volta do Thiago Silva, né, no jogo de ida com o Ignácio, mas foi um time que conseguiu ali jogar também com uma outra dupla de zaga funcionando bem, né, o Fuentes do lateral, o Freitas, né, que estava fazendo a zaga, e o Fuentes no lado esquerdo também dando essa consistência para o lado esquerdo do Fluminense. O Otávio entrou para equilibrar essa equipe, eu acho que equilibrou bem o meio campo. Canóbio funcionando bem, o Arias se encontrando, jogando por dentro, muitas vezes funcionando como um segundo atacante, o Cano voltando a marcar gols. É um Fluminense mais equilibrado, mas é um Flamengo no estágio de trabalho muito mais avançado, né? É um time que mostra que essa identidade que queria o Felipe Luiz, ela já se encontra no elenco, não só no time titular. Porque perdeu alguns jogadores, o Luiz Araújo, que foi destaque no primeiro jogo, né? Não só na bola, mas na provocação também, fazendo o lado esquerdo. O Gerson, que já se acostumou a fazer mais de uma função no meio campo, jogando de segundo volante, jogando muitas vezes de meio armador, jogando aberto pelo lado direito, né? Funcionando como meia pela direita. O Arrascaeta, que começou a temporada ali tendo menos minutos, começa a ter mais chances. Você tem o Wesley, que é um jogador agora de seleção brasileira, talvez dos convocados, o jogador que mais evoluiu, né, de 6 meses para cá, pelo menos. Tem uma defesa com o Danilo agora, apesar do desfalque, foi um cara importante. Você tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira funcionando muito bem. O Alexandro, né, pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas, jogadores que conseguem trazer diversidade tática a essa equipe do Flamengo. Então, o Flamengo é favorito, tem uma vantagem, mas enfrenta o Fluminense, que melhorou demais e que faz com que o clássico seja menos desequilibrado do que seria, talvez, sei lá, Abel, há 2 semanas atrás. Você falou agora desequilibrado, mas antes você tinha usado a palavra equilíbrio quando você citava ali o Fluminense e o que melhorou o Fluminense. Acho que equilíbrio é uma palavra importantíssima para esse Fluminense amanhã, que obviamente tem que vencer, tem que fazer gol, mas tem que tomar cuidado lá atrás com esse poderio ofensivo do Flamengo, né? Sim, o Fluminense diminuiu primeiro, né? Diminuiu, não que isso seja uma solução, mas eu acho que para esse elenco era necessário. Diminuir a sua média de idade. É um time que pode aguentar talvez um pouco mais fisicamente a temporada. Até porque o Fluminense não tem Libertadores, vai entrar numa Sul-Americana olhando aí uma competição como favorito também, né? Porque tem outros gigantes do futebol brasileiro na disputa da Sul-Americana. Mas o Mano Menezes, que a gente sempre lembra dessa frase, né? Que ele usou inclusive contra o Flamengo. Jogava no Internacional, o Dorival Júnior no Flamengo, ele falou: olha, meu time também estava esculhambado, né, quando eu cheguei, e você vai conseguir melhorar essa equipe. O Dorival conseguiu, né? Ele tem feito a mesma coisa no Fluminense. Eu acho que é por isso que essa vantagem do Flamengo é menor, né, por conta justamente de um time melhor agora dessa equipe do Fluminense, Abel. Acho que vai dar 1-0 o Fluminense. O jogo é 1-0, acho que vai para os pênaltis, 1-0, então o Flamengo campeão para os 3. E lá, previsão para os pênaltis, aí não sei, aí eu não sou mãe de nada. Mas acho que o jogo vai para os pênaltis com 1-0 o Fluminense. 2-1. Pedrosa. 2-2. 2-2. Então, para a Raíza, Flamengo campeão, para o Pedrosa, Flamengo campeão no tempo normal. Papa, placar pro jogo. 3-2 Flamengo. 3-2 Flamengo. Olha só, nação, a Flá TV está fazendo uma reformulação, o Flamengo está fazendo, né, uma reformulação na Flá TV, e uma das contratadas, das jornalistas contratadas, foi a Daniela Boaventura. O Flamengo está montando um super time para poder fazer as transmissões ali na Flá TV. O narrador João Guilherme já foi contratado e provavelmente nesta segunda-feira, já a partir das 8 horas da noite, que vai ter o sorteio da Libertadores da América, os dois serão ali apresentados, ali estarão apresentando, eu acho que a programação da Flá TV. E ela falou sobre o Flamengo, sobre essa expectativa. Dá só uma olhada. Vou começar por aqui, ó. Essa eu posso responder e sim. Ó o cabelo, todo desgrenhado. Sim, saiu, ó o cabelo. Ainda bem que tem filtro, que maquiagem também já não tem mais direito. Saí.
Foram 4 anos incríveis, eu sou muito grata a tudo que eu vivi na ESPN e acho que vai ser um período inesquecível da minha vida, de muito crescimento, mas chegou a hora de voar. Então, foram meus últimos dias antes das férias, antes do carnaval, eu nem sabia, e eu tinha que ter voltado essa semana, no começo da semana, e aí apareceram oportunidades novas e o caminho mudou. Então, a ESPN agora faz parte da minha história, parte do meu passado, e o clube vai ganhar novas caras. Esse clube, pelo menos. Essa vai ser a última que eu vou responder, porque vocês são muito espertinhos, vocês vão tudo comendo pelas beiradas, sabe? O restante a gente conversa na segunda-feira. Tem várias que eu não posso nem falar, já era, mas não foi uma escolha fácil. Foi uma escolha rápida, tem sido uma escolha muito prazerosa, e eu acho que foi a escolha certa. Mas não foi uma escolha fácil, porque quando você constrói uma carreira, quando você tem coisas sólidas, lugares que você gosta de estar, é difícil abrir mão, por mais que você queira o novo. Então, fácil não foi, não. Mas vai ser incrível. Se o Flamengo não existisse, qual seria o seu time aqui no Rio? Primeiro que time a gente tem um só, né? E qual seria o seu time? O máximo que eu consigo te dizer é que eu teria um desgosto profundo. Só isso que eu consigo te responder com essa pergunta. Vamos falar agora de Campeonato Carioca final. Galera, é o seguinte, Cebolinha hoje, sábado, treinou normalmente com os demais jogadores, está à disposição o técnico Felipe Luiz e a tendência é que sim, que ele volte a ser relacionado depois de quase um mês fora, né? Ele se machucou no dia 22 de fevereiro, então quase um mês fora. Bruno Henrique evoluiu bastante no processo de recuperação, mas é chance quase zero de ser relacionado, e o Michael está fora desse duelo, tal como o Danilo também está fora. Se o Cebolinha retornar, eu já considero um bom reforço caseiro, tendo em vista as dificuldades de Felipe Luiz aí em montar a equipe com tantos desfalques para o setor ofensivo, e não é só montar, escalar o time, ele perde também na variação tática durante os jogos, quando ele tem poucas opções para o setor ofensivo. Apuração sobre o rival Fluminense. O Mano Menezes testou o seguinte time na atividade desse sábado: Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Silva e René na lateral esquerda, aquele René, Otávio Martinelli, esses dois volantes mantidos, e Lima sendo responsável pela armação das jogadas. Arias de um lado, Canobi do outro e Cano centralizado. Então, fica a dica para o técnico Felipe Luiz. E mais de 56 mil ingressos foram vendidos até o momento. Só o setor sul, que é o destinado à torcida do Fluminense, ainda tem bilhete disponível. Cerca de 62 mil ingressos foram colocados à venda. A expectativa é que o Maracanã esteja lotado, bem diferente de quarta-feira no jogo de ida, quando não deu nem 40 mil pessoas presentes. Na verdade, exatamente 39.120 pessoas presentes na quarta-feira. Agora terá uma bonita festa no Maracanã, inclusive a torcida do Flamengo passou o dia inteiro hoje, vários torcedores o dia inteiro hoje lá no Maracanã, preparando a festa, que vai contar com muitas bandeiras, faixas verticais, papel higiênico, mas prestem atenção, galera, compartilhem essa informação. No Fla-Flu desse domingo, a torcida do Flamengo prepara a festa com rolo de papel higiênico no Maracanã. A orientação é para jogar para o alto na entrada dos times para o jogo, somente nesse momento. Contribua para a festa e repasse essa informação se você for comparecer ao Maracanã. Isso é extremamente importante para que a festa dê certo, para o que está sendo planejado, o que está sendo organizado dê certo. Porque senão vai ficar feio, vai ficar estranho se na hora da entrada dos times não tem ali o papel higiênico que foi utilizado antes desse momento. E uma curiosidade, galera, para a gente finalizar nosso vídeo, eu confesso que eu não sabia disso, enfim, esqueci o nome do perfil que divulgou isso, mas a Taça do Campeonato Carioca olha isso, olha essa curiosidade, a Taça do Campeonato Carioca terá o nome de Zico e será entregue pelo Galinho, cara. Pô, isso precisava ser vencido pelo Flamengo, né? O maior ídolo da história do Flamengo tá levando o nome da taça ali, Zico, e é ele que vai entregar. Nossa, imagina se ele tem que entregar para o Fluminense. Óbvio que ele vai entregar, porque, pô, gente, é óbvio, né? Não tô aqui dizendo, mas ficaria muito mais bonito o Zico entregando
para o Flamengo campeão, obviamente, porque ele tem uma ligação muito forte com o Flamengo. Repito, é o maior ídolo da história do clube. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão então entra em campo, partida pela final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. O Mengão tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-1. Agora um empate já leva o Mengão a conquistar a taça do Campeonato Carioca. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2-0 em cima do Fluminense e o Mengão conquista essa taça. Coloca aí nos comentários o seu palpite, deixa o seu like e vamos torcer, porque hoje é dia de Mengão, 4 horas da tarde, o Flamengo entra em campo e o Mengão vai levantar essa taça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, ative o sino das notificações para você receber o pós-jogo do Flamengo, hein? Tomara que seja com título nas mãos, o Mengão campeão, tá bom? Então é isso daí, tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.